Primeiramente, nós temos que entender onde que começa tudo. Eu vou aqui fazer um discurso religioso. Cara, a situação está tão tensa. Sim, a palavra certa é esta, tensa. Por quê? Porque a tensão, rola até uma atenção, né? Tem a atenção, né? Junto, né? Não é separado não, tá? Vamos lá. Nós temos que entender onde é que começa tudo. Na psique. Psique significa alma. Calma, que eu não vou precisar chegar na questão teológica. Calma. Psique significa alma, significa espírito. E ela começa explicando muito mais a alma, né? Fatores imateriais e transcendentes do que o cérebro. Por isso que eu nunca vou levar a sério o Freud. Tipo assim, dizem que ele era materialista. Cara, como é que você é psicanalista e você é materialista? Tipo assim, o cara trabalha com coisas imateriais, né? Tipo a inteligência, a vontade, a sensibilidade, né? E o cara é ateu que... Vamos lá, né? Vamos lá. Por que que os médicos do Brasil são os mais doentes? Nós temos que entender que durante muito tempo de revolução cultural comunista, que é pregada por Antônio Gramsci, primeiramente, né? Porque qual é a diferença entre a revolução de Marx e a revolução de Gramsci? A diferença é que Marx queria a revolução do proletariado, né? A revolta do proletariado para tomar o poder através de uma revolução armada, enquanto que Antônio Gramsci, por ele ser um filósofo, né? O filósofo é aquele que estuda a realidade baseando-se na percepção, baseando-se no ato da personalidade, né? Que no momento em que se fortifica, fica dentro de uma estrutura que envolve Deus, mas não vou aqui, eu não vou, relaxa, eu não vou precisar, é porque eu sempre faço vídeo grande, né, mas eu não vou precisar chegar muito longe, tá? Então Antônio Gramsci, como ele era mais atento nesta questão não da realidade, mas de como funcionam as coisas, né? Porque a filosofia gramscista naquela época era relativista e a escola de Frankfurt seguiu isso terrivelmente, né? E eu vou chegar aí também. Bom, Antônio Gramsci, ele propôs o quê? Cara, nós temos que entender que o catolicismo é o coração do Ocidente, é aquele que governa o Ocidente culturalmente, tradicionalmente, religiosamente, né, há 2000 anos. Então, mesmo que nós conseguíssemos ficar, mesmo se nós conseguíssemos ficar no poder, não permaneceríamos no poder. Por quê? Porque, de acordo com Antônio Gramsci, a mentalidade burguesa, entre aspas, ainda ficaria ativa, porque, segundo Gramsci, o catolicismo, a Igreja Católica, é o coração do Ocidente e é a mentalidade burguesa, porque, de acordo com os marxistas, a fé só serve para explorar os outros em nome de Deus e não sei o quê. E aí o que é que rola? Para você ver que o que elegeu o Lula no Brasil foi a Igreja Católica, ou a CNBB, né? A CNBB com a teologia da libertação, e não porque a Igreja Católica é comunista, pelo contrário, porque os comunistas não são católicos, entende? Eles se infiltraram na igreja e isto mostra que, pega naquele vídeo que eu fiz, né? Por que não existe catolicismo no Brasil? Os comunistas entendem mais de catolicismo do que os católicos, veja você, tá? Então, eles sabem que o catolicismo é o coração do Ocidente e por isto, pá. Ah, Vinícius, mas o que isso tem a ver com a medicina? Tudo. Por quê? Porque no momento em que você baseia a pedagogia, isto é, o ensino, né, o estudo, não em uma ordem estruturada, mas no relativismo, quebrando a lógica, aplicando não uma lógica coerente, uma lógica filosófica, não, uma lógica dialética. Dialética é a arte de você pensar várias coisas ao mesmo tempo, nunca uma só, né? É uma lógica que convém. O que convém para o partido vale, o que não convém não vale. Mas onde é que isto se aplica na medicina? Me perguntam novamente. Eu concluo. Você imagina, cara, por exemplo, uma vez eu fui num consultório, né? E aí tinha lá uma... Cara, aquela mulher não é médica. Eu nem sei se eu fico com raiva ou se eu fico com pena. Por quê? Você imagina, cara, você chegar uma grade curricular, uma grade escolar, e você ser bombardeada todo dia com esse negócio de feminismo, de racismo, tipo assim, você fazer do preconceito, né? Você fazer da divisão uma pauta política, social. E aí, cara, a pessoa é criança, a pessoa vai crescendo só ouvindo esse negócio de que as mulheres são oprimidas, não sei o quê, toda aquelas mentiras, né, aquelas balelas de que as mulheres não tinham valor, não sei o quê, sabe? Aquelas mentiras revolucionárias de sempre, né? Tipo assim, o feminismo, ele fala que é contra a dominação, mas as feministas, através da revolução sexual dos anos 60, criaram a indústria pornográfica, que é a maior fábrica de dominação em cima das mulheres, né? Então, elas destroem a nossa história,
destrói a nossa cultura, os nossos valores para promover uma revolução que inclusive é chefiada por homens. Por quê? Porque o cara que criou a Playboy era homem, né? Os grandes empresários que financiam o feminismo são homens. A maioria dos políticos que defendem, né, que as mulheres falam tanto de mulheres na política, né, as feministas, né? Mulheres na política, mas quem dá dinheiro para elas é homem, sabe? Até as teóricas do movimento feminista gostavam de homem, não era homossexual, não, tá? Inclusive a Judith Butler, ela desenvolveu a ideologia de gênero não como uma teoria biológica, mas como uma teoria social. Tipo assim, é só uma lavagem cerebral. Ela mesma diz isso, né? Que não existe homem e mulher, que tudo é um estereótipo, que tudo é uma espécie de, sabe, uma coisa arquitetada, sendo que o que ela propõe é arquitetado. Então é aquela coisa, né? E aí, cara, desculpa ter feito isso na câmera, tá? Desculpa. Então, continuando, aquela mulher que me atendeu, cara, eu não vou dar o nome dela, evidentemente, mas na neurociência existe uma descoberta, né, que diz que um lado do cérebro é a neurociência moderna, que descarta a parte teológica para botar a parte científica, né, iluminismo, né? A neurociência moderna diz o quê? Que no nosso cérebro existe o lado emocional, que é o lado primitivo, e o lado intelectual, que é o lado racional. E o que acontece? Cara, no momento em que você não alimenta o lado intelectual, que você faz de toda a base do ensino a pura lacração, a pura idiotice, a pura dialética, você não vai fortalecer o lado intelectual, você vai fortalecer apenas o lado emocional. Por quê? Porque a esquerda ela se move através do ódio, ela se move através da divisão das pessoas, né? Inclusive tem uma frase que é bem irônica, né? Se você quer combater o racismo, não fale de racismo. Por quê? Porque você quer fazer com que o negro pare de ser explorado. Mas se você ficar falando de racismo para o negro, é o negro que vai querer explorar. Então, na prática, leis antidiscriminação não é para acabar com a discriminação, é só para trocar. Por quê? Porque se eu não seguir, eu vou ser discriminado. Tá bom, né? Claro, mãe! Aquele almanaque do Chico Bento maravilhoso, né? Me fez chorar. É um conto de Natal na roça. Enfim. E aí o que rola? Né? Sabe? Tipo assim... É uma porta aqui. Ah, é o gatinho. O gatinho saiu da porta. Então o que acontece? É porque eu não sei editar vídeo. Eu falei 1000 vezes, eu não sei editar vídeo, porra. Né? Voltando. Aquela mulher lá, cara, né? Ela deve ter se bombardeado tanto de feminismo, de luta, de não sei o quê, que ela age de forma patológica. Ela age de forma, assim, paranoica. Tipo assim, o simples fato de você ser homem e você olhar sério pra ela, ela já fica em pânico. E aí ela começa a falar mais grosso com você, começa a ser mais agressiva, querer impor mesmo a ideia dela, sendo que ela é uma analfabeta. E como é que eu vou culpá-la assim 100%? Claro que eu culpo aquela estelionatária, mas como é que eu vou culpar ela 100% se ela, tipo assim, a mulher tá aterrorizada, tipo assim, a mulher é louca. O que é ser louco? É você estar fora da realidade, sabe? Então, a mulher, ela não tá ali pra, como uma agente de saúde, não, não, não. Não tá ali pra lhe curar, tá ali pra ser uma espécie de, tipo, é você que é a válvula de escape dela, ou se ela é a sua válvula de escape, porque ela supostamente luta contra as opressões em cima de você, né? Cara, meu bigode tá coçando toda hora. Então, cara, sabe, percebe a gravidade da situação? Percebe que tudo que envolve debate político, debate público, as pessoas agem assim. Por quê? Porque, agora envolve a teologia. Existe um estrategista chamado Clausewitz que dizia que a principal estratégia para fazer com que o oponente perca é tirar do adversário a vontade de lutar. E o demônio, ele sabe disto. Os bandidos sabem disto. Por quê? Porque os bandidos, eles não querem atacar você. Por quê? Porque você vai dar tiro neles. Então ele tenta pegar seu pai, sua mãe, aquela coisa, né? Por quê? Tirar do adversário a vontade de lutar. Por quê? Porque, cara, meu bigode tá coçando. Por quê? Porque é na vontade que existe o resto, né? Envolvendo luta, envolvendo um monte de coisa, né? Esse bigode tá mexendo o saco. Então o que é que rola? Acho que é isto, cara. Tipo assim, no momento em que as pessoas não fortalecem a razão, não fortalecem o espírito, não fortalecem o lado racional, elas agirão como animais no cio. E tudo que ela falar, fazer ou interpretar vai ser baseado em instinto animal. Medo, pânico, terror, alegria, prazer. Tipo, a pessoa não tem personalidade.
Eu nem sei se eu chamo essas pessoas de pessoas. Por quê? Porque não tem personalidade nenhuma, cara. Isso aqui não é um discurso de Hitler. Não é um discurso assim. Não, é a verdade. Nisto se encontra a maioria esmagadora dos brasileiros. Tipo, eles não sabem quem são, não sabem de onde vieram, não sabem o que estão fazendo. E no momento em que você falar ou fazer qualquer coisa contra eles, eles irão reagir não porque eles estão tendo um plano de reação, mas porque é uma reação do plano. Tipo assim, é um instinto natural, um instinto animal. Qualquer coisa que você fale contra eles, eles irão interpretar como, sei lá, cara. Sei lá, porque qualquer coisa que exige razão, exige lógica. E você simplesmente reagir histericamente, tipo, gritando o outro de fascista, de racista, não sei o quê. Cara, esse negócio de você achar que tá forte só porque tá em banda é coisa de bicho. Então, cara, eu gostaria muito de falar mais sobre essas coisas, mas como eu disse, eu não quero ficar fazendo vídeo grande, então 11 minutos tá bom, tá? Sim, eu tenho uma câmera que consegue me avisar aqui o tempo. Poxa, que legal, cara. E ainda mais que eu não sei editar vídeo, né? Então Nossa Senhora nos dá essas graças, né? Tão imerecidas, cara. Bom, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima, que necessariamente pisará na cabeça da serpente. E a Virgem Maria não é feminista e ela odeia isso tanto quanto eu, porque ela nunca precisou disto.